No caso da estação de tratamento de esgoto Pissarrão, lá de Campinas, o que a gente observou? A gente observou, então, uma predominância, né, de ciliados bacterívoros, isso foi muito bom, ciliados que consomem, né, bactérias dispersas, seguido por tecamebas, que são amebas bem importantes nos processos de desnitrificação, flagelados, rotíferos, né, nematóides, amebas nuas, mas a predominância mesmo foi de ciliados bacterívoros e tecamebas. Esses resultados eles estão publicados, depois se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais, pode pegar o artigo. Então, no caso da Aedes Pissarrão, o que a gente observou? 36 morfoespécies, 25 no dia da coleta e 27 após o cultivo. Aqui alguns exemplos, né, do que foi observado: blefarisma, paramécio, né, no caso dos livre-natantes. No caso dos ciliados rastejantes, observamos pela segunda vez, né, Gastronauta louise em sistema de tratamento de esgoto, Aspidisca, cicada, né, e euplotes foram os mais abundantes, né, no sistema durante o estudo. Aspidisca é bem importante porque está relacionado também a processos de remoção de nitrogênio. E euplotes é bem importante também no processo de controle da formação do floco e evita, né, o entumecimento, né, do lodo, o crescimento do lodo, né, e a dificuldade, né, de sedimentação. Outros ciliados rastejentes observados também, porém menos frequentes, né, em estação de tratamento de esgoto. Aqui nós temos o primeiro registro da bacuela em sistema de tratamento. Aqui protargol, né, em vivo, bacuela. Deviata foi o segundo registro em sistema de tratamento de esgoto no Brasil. O primeiro foi feito por Siqueira Castro, né, no Rio de Janeiro. Então tivemos alguns resultados bem importantes. Outros ciliados rastejantes que ocorreram. Também nessas análises foram observados ciliados pouco comuns, né, em lodos ativados, talvez por falta de estudos mais detalhados e aprofundados, eles não sejam tão observados, né? Mas vale ressaltar aqui a presença, né, de oxitrica, Stylonychia e Escherichia, né, que são raros, né, e apareceram no sistema. Com relação aos ciliados césseis, né, bacterívoros, observamos Vorticella, né, Vorticella foi bastante abundante, né, em todas as análises, Epichilis, Carchesium, estiveram bastante presentes. Os ciliados césseis, eles se correlacionam positivamente, né, com remoção de bactérias, então eles são bacterívoros, são bem importantes, né, para a remoção tanto de bactérias patogênicas, como também aquelas bactérias formadoras de floco. Césseis predadores também apareceram. Eles são importantes porque eles controlam a produção dos outros ciliados, porém, quando eles estão em grande quantidade, né, e dominando o sistema, indicam baixa sedimentação do lodo. As amebas também, a ameba mais abundante foi a Arcella. A Arcella está relacionada, né, ao processo de desnitrificação. Durante a presença de oxigênio, né, nos processos aeróbios, ela consegue armazenar nitrato e em situação de anóxia, ela consegue utilizar esse nitrato no processo de respiração, fazendo então a desnitrificação. Apareceram outras amebas também, algumas amebas que não conseguimos fazer a identificação, né, classificamos como amebas nuas. Apareceram protozoários flagelados, porém com uma abundância menor. Euglifa também apareceu, mas eu destaco aqui a presença, né, da Arcella, que foi mais abundante. Com relação aos micrometazoários, os rotíferos foram mais abundantes. E os rotíferos, eu destaco aqui que eles têm uma grande importância na remoção de partículas maiores,
e eles contribuem com a clarificação do efluente porque eles produzem polissacarídeos para se aderirem ao floco. E esses polissacarídeos, eles têm ação floculante, então contribuem para a sedimentação do lodo. Então é bem importante, né, a presença de alguns rotíferos, né, no sistema para facilitar então essa sedimentação. E com base em todos os resultados, né, é possível calcular então o índice biótico do lodo. O índice biótico do lodo ele foi proposto por Madoni, na Itália. Ele ficou 20 anos, né, estudando ciliados presentes em lodos ativados. E a partir desses estudos, ele construiu uma matriz de correlação para a obtenção desse índice. Então, esse índice ele leva em consideração o número de unidades taxonômicas presentes no reator, presença de ciliados rastejantes, ciliados sésseis, tecamebas, né, que são vistos como positivos no sistema, pequenos ciliados flagelados, né, pequenos flagelados, os ciliados livre-natantes, e algumas espécies são consideradas negativas no processo. Então, com base nos resultados, né, ele construiu, então, com base, então, na matriz de correlação construída por Madoni, ele propôs, então, a classificar o lodo, né, em 4 classes, classe 1, 2, 3 e 4, conforme, então, o desempenho do sistema. Então, classe 1, sistema bem colonizado, com excelente atividade biológica. Classe 2, lodo estável, bem colonizado. 3, insuficiente depuração biológica no tanque de aeração, desempenho mediano. E classe 4, fraca depuração biológica, né, no tanque de aeração em baixo desempenho. Então, os dados, então, da estação de tratamento de esgoto Pissarrão, que nós obtivemos, eles foram colocados lá na matriz de correlação do Madoni, e nós chegamos aos seguintes resultados. Né? Então, 54% das coletas, o lodo apresentou classe 1, excelente desempenho, e 46% das coletas foi classe 2, um desempenho também considerado bom. Os grupos dominantes foram ciliados sésseis e ciliados rastejantes. Aqui, por exemplo, a aspidisca, né, foi mais abundante. Então, o sistema estudado apresentou-se bem colonizado, com excelente atividade biológica e um ótimo desempenho durante o estudo realizado. Agora, então, vou apresentar para vocês os resultados que nós tivemos no estudo sobre avaliação do potencial predatório de parasitos por ciliados componentes da microfauna. A nossa pergunta inicial da pesquisa era: será que os ciliados podem remover cistos de giardia e os cistos de Cryptosporidium presentes no sistema de tratamento de esgoto? Então, para responder essa pergunta, o que nós fizemos? Selecionamos espécies, as espécies mais abundantes e as mais frequentes ao longo dos 2 anos de estudo. Aqui eu destaco, né, Aspidisca cicada, Blefarisma, Epistilis, Euplotes, Gastronauta, Esterquiela, Vorticella, né, que estavam presentes em quase todo o estudo. Então, elas foram cultivadas, mantidas em culturas puras e algumas mistas, em ágara 2%, mais um grãozinho de arroz e uma suspensão de Enterobacter aerogenes. Depois, foram triados 10 espécies de cada ciliado, foram colocados em água em 30 minutos, e posteriormente foram marcados, então, os cistos de Cryptosporidium e cistos de giardia, utilizando o anticorpo monoclonal do Kitimeriflor. Então, após a marcação dos cistos e ocistos, foram contados, né, em torno de 3.000, né, cistos e ocistos, e foram colocados em contato, então, com esses ciliados e observados, então, durante 60 minutos no microscópio de fluorescência, mesclando com campo claro. Isso permitiu, então, tanto a observação do ciliado, né, pelo campo claro, como também os cistos e ocistos marcados com fluoresceína. Aqui, então, vocês conseguem ver, né, esse vídeo, mostrando, então, a interação do ciliado com os cistos e com os cistos. Então, essas observações foram feitas durante 60 minutos,
e foram feitas fotos, né, e fotodocumentação. A partir do momento, né, que o ciliado conseguia internalizar, né, ingerir o cisto ou cisto, eles eram acompanhados para ver se esses cistos eles saíam, né, do ciliado, se eles permaneciam, se eles eram degradados. Tudo isso foi acompanhado durante 1 hora para cada espécie. Então, esses resultados, né, eles foram publicados. Foi o primeiro relato, né, de predação de cistos de giardia por ciliados, presentes, né, em lodos ativados, e a confirmação da predação de oocistos também por algumas espécies, né, de ciliados que já haviam sido estudadas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse estudo, pode acessar esse artigo. Aqui, então, eu trouxe para vocês algumas das imagens que nós obtivemos durante o estudo. Aqui eu destaco, né, Esterquiela com cisto de giardia, Vorticella em contraste de fase com oocistos e Cryptosporidium, Vorticella, a mesma imagem, né, só que com a fluorescência aqui evidenciando os oocistos e Cryptosporidium, Oxytricha com a presença de oocistos, Stentor com a presença de cistos de giardia no interior da célula, aqui o Stentor com oocistos de cripto, e o Euplotes, né, com a presença de cistos de giardia também. Esses resultados eles são bastante importantes, por quê? Porque eles demonstram que os ciliados, componentes da microfauna, além de remover bactérias, né, bactérias patogênicas, bactérias que fazem parte, né, do processo de degradação da matéria orgânica, esses ciliados também contribuem para a remoção de organismos patogênicos. É claro que é necessário ampliar esses estudos, incluir outras espécies, né, para ver se esses ciliados poderiam ter um potencial, por exemplo, para o uso biotecnológico, para a remoção desses organismos. E, por fim, quais são as perspectivas, né? O que precisa ser feito ainda, né, a partir do que se sabe sobre a microfauna? Em primeiro lugar, a identificação de novas espécies, redescrição de espécies mal identificadas, realizar mais estudos, né, para o conhecimento da ecologia das espécies, correlacionando, né, com os dados dos ambientes onde elas foram obtidas, relação de parâmetros físicos, químicos, comunidade bacteriana, microfauna presente, né, e o tipo de planta de tratamento de esgoto, e também incluir nos estudos a identificação molecular dos protistas presentes no lodo, né, e desenvolvimento de métodos de fácil operação por técnicos de estação de tratamento de esgoto, seja através de kits ou treinamentos para identificação das espécies mais abundantes, né, no momento da coleta. Então, é uma área ainda que está em expansão e merece, né, mais atenção, né, e mais estudos. Obrigada. Agradeço aqui o convite do professor Diego, né, para apresentar essa palestra para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do e-mail juliane@furb.br. Um abraço a todos.